E aí pessoal, aqui quem fala é Everton Miranda, começando agora mais um podcast, o podcast de número 11, para te responder a seguinte pergunta: o que é empreendedorismo? A gente olha a internet, liga a televisão, vê a revista, o jornal, o rádio, e a gente vê uma visão muito limitada, muito simplificada do empreendedorismo, que mostra o empreendedorismo apenas como uma atividade empresarial, como uma atividade comercial, e coloca o empreendedor apenas como uma pessoa que cria uma empresa, um cara que foi lá e criou, idealizou e criou uma empresa. Mas essa é uma visão muito limitada e até equivocada do empreendedorismo. Então, o que é empreendedorismo e quem é o empreendedor? Empreendedorismo é a capacidade de criação, de realização, de sair do nada e construir alguma coisa boa para você e para as pessoas que estão à sua volta. É a capacidade de superar o seu medo, superar a sua insegurança, é você estar isolado na sua própria competência, com seus medos, com tudo isso, e mesmo assim ter a capacidade de superar tudo isso e transformar em realidade aquilo que está na sua cabeça. O empreendedor é o cara que faz isso, é o cara que idealiza, o cara que projeta, o cara que sonha, mas acima de qualquer outra coisa, é aquele cara que realiza, que transforma em realidade aquilo que está na cabeça dele ou na cabeça de uma outra pessoa. Não é? O empreendedor precisa obrigatoriamente de realização, de concretização. Então, por isso que o empreendedorismo está ligado a todas as áreas humanas, todas as atividades humanas. E o empreendedor não é só o cara que cria uma empresa, mas é e deve ser aquele grande artista que cria uma nova técnica, que por meio da sua arte transforma a vida das pessoas, melhora a vida das pessoas, né? É aquele jogador de futebol, de vôlei, é aquele nadador que através do esporte melhora a vida das pessoas, quebra paradigmas e mostra que nós podemos ter um mundo melhor através do esporte. É aquele professor que entra na sala de aula e dá tudo de si para passar para uma outra pessoa tudo aquilo que ele aprendeu na vida dele, para que aquela pessoa seja uma pessoa melhor, um médico melhor, um engenheiro melhor, um comerciante melhor, não é? O empreendedor é aquele músico que através da sua música, da sua arte, toca o coração das pessoas e deixa um mundo melhor. Então, empreendedorismo tem a ver com a sua visão, com o jeito que você encara o mundo, com a sua capacidade de realização. Empreendedorismo tem a ver com quem você é e como você faz as suas coisas, e não o que você faz, mas sim como você faz, não é? Isso é empreendedorismo. Então a gente enxergar e perceber o empreendedorismo simplesmente como um campo empresarial é uma visão muito limitada. Obviamente que em vários canais, por exemplo, o Sebrae, a Endeavor, e aqui no nosso canal no YouTube, a gente trata mais do campo empresarial porque é a nossa área de atuação. Eu sou um empresário, então, obviamente que eu vou tocar o empreendedorismo mais puxando para o lado desse campo empresarial. Mas é muito importante que a gente saiba que o empreendedorismo não é só isso. É muito importante que a gente saiba disso, que o empreendedorismo não é só o campo empresarial. Ele é o seu modo de viver, o seu modo de enxergar as coisas e, mais do que tudo, o seu modo de fazer as coisas, sua capacidade de enfrentar os seus medos, superar as suas próprias expectativas e construir aquilo que você quer construir, realizar aquilo que você deseja realizar. E dentro desse campo empresarial, ainda tem algumas distinções que nós precisamos fazer, porque dentro dessa área ainda há muitas confusões. Por exemplo, muitas pessoas elas acham que o cara que é funcionário, ele não é um empreendedor. Ele não é um empreendedor. Então, porque uma pessoa é um colaborador de uma empresa, é um gerente de marketing, ou é um vendedor, ou é atendente de uma loja, ele não é um empreendedor só por causa disso. E isso é um outro equívoco que muitas pessoas fazem. A primeira coisa que a gente tem que definir nesse campo empresarial é o seguinte: nem todo empresário é um empreendedor e nem todo empreendedor é um empresário. Aquela pessoa que recebeu uma herança grande, por exemplo, né? Usando um exemplo bem simples e rápido aqui para vocês. Uma pessoa que recebe uma herança muito grande, ela recebeu uma herança do pai, o pai era um grande milionário, deixou um grande império para ela, e ela simplesmente vai tocar aquele negócio.
ela vai fazer a gestão daquele negócio. Essa pessoa, ela é sim um empresário, um gestor, mas não necessariamente ela vai ser um empreendedor. Porque para ser um empreendedor, recebendo essa herança, né, e recebendo já tudo pronto, ela vai ter que fazer muito mais. Ela vai ter que inovar, ela vai ter que criar, ela vai ter que superar obstáculos e criar e superar novos desafios para que ela possa se tornar um empreendedor. Porque o empreendedor, como eu disse no início, não é o que você faz, mas é como você faz. Então, a partir do momento que você recebe uma herança e simplesmente toca esse negócio, você não é um empreendedor. Você é só um gestor, um empresário. E por outro lado, um artista pode ser um grande empreendedor, mas não necessariamente esse artista é um empresário, né? Então a gente tem que fazer essa distinção e saber a diferença entre uma coisa e outra coisa. E agora, levando no tocante do funcionário, do colaborador que eu toquei, existe uma coisa que se chama intraempreendedor, que é aquele colaborador que empreende dentro do negócio de uma outra pessoa. É aquele cara que é contratado por uma empresa ou trabalha para uma outra empresa, seja uma empresa pequena ou seja uma empresa grande, seja um bar ou seja uma multinacional. É aquele cara que entra lá e a partir do momento que ele entrou lá, ele começa a inovar, ele começa a melhorar, ele começa a criar e realizar coisas que vão deixar aquela empresa melhor para todas as pessoas que participam daquele negócio. Os colaboradores, os fornecedores, os clientes, as pessoas que moram ao redor daquela empresa. Então ele é um intraempreendedor, ele é um cara que empreende dentro do negócio de uma outra pessoa. E essas pessoas são importantíssimas, né? A gente tem grandes executivos de empresas que transformam as empresas. Tem uma visão extremamente grandiosa. Então, de maneira alguma, a gente pode diminuir o trabalho de um funcionário, o trabalho de um colaborador, a partir da ideia de que empreendedor é só a pessoa que criou uma empresa. Não é? Nós temos grandes empreendedores, que são os intraempreendedores, que transformam as organizações todos os dias em organizações melhores e maiores. Inclusive, os empreendedores que criaram as empresas precisam de intraempreendedores, que são essas pessoas que têm a capacidade de empreender dentro de um negócio de uma outra pessoa. E pegando esse gancho, diga-se de passagem que é muito vantajoso ser um intraempreendedor. Inclusive, é uma ótima maneira de começar, principalmente se for uma empresa pequena, porque numa empresa pequena você vai ter uma visão mais geral do negócio, porque normalmente numa empresa menor você vai ter que fazer mais coisas, né? Você vai ter que vender um pouco, você vai ter que cuidar um pouco do planejamento, fazer um pouco do marketing, então você vai ter uma visão mais geral do negócio e provavelmente vai ter um pouco mais de contato com o dono dessa empresa, com o cara que fundou essa empresa. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso, que é muito mais importante você prestar atenção com quem você trabalha do que onde você trabalha, não é? Porque são as pessoas que te ensinam, são as pessoas que te deixam melhor. Então você tem que prestar muita atenção nisso. A grande maioria das pessoas quer trabalhar só em grandes empresas, mas às vezes elas perdem a oportunidade de crescer e aprender muito numa empresa menor. E quando você empreende dentro do negócio de uma outra pessoa, você tem várias vantagens. Uma dessas vantagens é que o passivo do negócio não é seu. Então as contas não são suas. Quando você funda uma empresa, você tem que lidar com os custos variáveis, com os custos fixos dessa empresa, e quando você é um funcionário, não. Você vai trabalhar com o seu salário, uma comissão, ou o seu salário e uma comissão, então você, de uma maneira ou de outra, não vai lidar com os custos dessa empresa. Então você vai ter uma grande oportunidade de ter um sistema pré-pronto, né, se for uma empresa menor, ou um sistema já praticamente pronto, ou muito bem estruturado, no caso de uma empresa maior, onde você vai poder colocar suas ideias em prática, colocar as suas ideias para melhorar aquela empresa e transformar aquele negócio. Obviamente que isso nem sempre é tão fácil. Você vai ter que convencer a sua liderança, o chefe da sua empresa, o dono da sua empresa, o seu gerente, o seu gestor, de que aquela ideia que você está propondo é uma boa ideia, né? É uma ideia transformadora. E a partir daí você pode propondo para ele
benefícios, uma comissão, uma participação nos lucros da empresa, e a partir daí você está empreendendo dentro desse negócio. Ou seja, você não vai arcar com os custos dessa empresa, os custos fixos, os custos variáveis, mas você vai ter a capacidade de aprender e de empreender. Então, ser um intraempreendedor, principalmente no começo da carreira, é uma ótima oportunidade, uma ótima. Sejam empreendedores, lutem para realizar e transformar em realidade isso que está na cabeça de vocês, e não esqueça do que eu falei no início. O empreendedor, ele sonha, ele idealiza, ele projeta, ele acredita, mas acima de qualquer outra coisa, o empreendedor é aquele cara que realiza, que transforma em realidade, que materializa, porque enquanto fica só na sua cabeça, é uma devagação, é apenas um sonho, é uma ideia que só você tem acesso. E o empreendedor precisa mostrar essa ideia não só para as pessoas que estão pertinho dele, mas ele precisa mostrar essa ideia para o mundo todo. E a única maneira de você mostrar a sua ideia para o mundo todo é transformando essa ideia, essa simples ideia, esse devaneio que está na sua cabeça, essa coisa que fica fazendo você levantar cedo e trabalhar todos os dias. Você precisa transformar isso em realidade. E para isso você precisa trabalhar, estudar e acreditar na sua ideia e não desistir até que ela se torne realidade. Era esse o recado que eu queria deixar. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não assina o nosso canal no YouTube, vai lá no nosso canal, Everton Miranda, se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que a gente está produzindo para vocês, e você também ajuda a gente a enviar a nossa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, tá legal? Então a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera, abraço, tchau, tchau.